Bem, gente, estamos aqui para falar sobre a patologia que afeta o pulmão. Nós iremos falar sobre as doenças respiratórias. São enfermidades que atingem os órgãos e as estruturas do sistema respiratório. Vias renais, faringe, laringe, bronquite, trachéia, diafragma, pulmão e alvéolos pulmonares. Você vê assim que ele atinge várias vias, né? Não só a parte respiratória. Esse distúrbio causa inflamação, irritação na região respiratória, além de provocar obstrução das vias aéreas, de forma a dificultar a passagem do ar e impede a respiração completa. Primeiro, nós iremos falar aqui um pouco sobre a doença respiratória da asma. É uma doença inflamatória crônica muito comum em crianças e é possível ter uma vida normal e saudável ao seguir o tratamento adequado e tomar algum cuidado no dia a dia. Inclusive, os sintomas podem desaparecer ao longo do tempo. Sintomas da asma. Os principais sintomas dessa doença pulmonar são o chiado ao respirar, o aperto no peito, a tosse seca e a respiração curta e rápida. Esses sinais têm de ser mais intensos em determinado período do dia, como à noite, durante as primeiras horas da manhã. Causa da asma. Existem diversos fatores em que potencializaram o aparecimento da asma e pode agravar os sintomas, em especial agentes ambientais, genéticos. Estamos nos referindo à exposição a partículas de poeira, ácaro e fungo, além de variações do clima úmido, temperaturas baixas, histórico familiar, malformação na região respiratória, obesidade, sedentarismo, excesso de atividade física, entre outros. Então, a gente vê aqui a causa da asma. Aqui a gente vai falar sobre as complicações da asma. A asma pode desencadear algumas situações graves, como insônia, ansiedade, alteração permanente na estrutura e no funcionamento dos pulmões, tosse persistente, necessidade de uso de aparelho de ventilador para respirar, hospitalização e internação, morte em casos mais graves. Tipo de asma. A asma é classificada em duas modalidades, a depender da existência ou não de agente alérgeno. Asma alérgica é desencadeada por agentes alérgenos, como pólen, poeira, mofo e produtos químicos. A asma não alérgica não é causada de agentes alérgenos. Os principais gatilhos são ar seco, o clima frio, o cigarro, o estresse, entre outros. Aí a gente vai falar um pouco da bronquite. Nada mais é uma grande inflamação nos brônquios, via aérea, responsável por transportar o oxigênio até os pulmões. Desse modo, o espaço para a passagem de ar fica mínimo e a respiração se torna mais cansativa. Então, agora nós iremos falar sobre tipo de bronquite. A bronquite é dividida em dois tipos, bronquite aguda e bronquite crônica. Então, a gente vê, gente, que às vezes não é tão fácil a gente tratar qualquer doença, porque a gente tem que conhecer um pouco sobre a doença. Né? Então, a asma tem dois tipos, a bronquite tem dois tipos. Então, bronquite aguda é o processo inflamatório agudo causado por vírus, que costuma estar associado a um processo infeccioso, viral ou bacteriano. E a bronquite crônica, processo inflamatório secundário dos bronquíolos, geralmente ligado à poluição, ao uso de cigarro ou de um processo alérgico, chamada bronquite asmática. Então, a gente vê assim a importância de a gente conhecer um pouco mais profundo sobre as doenças. A gente já fala da sinusite. A sinusite consiste em uma inflamação que comete a mucosa no seio da face. A área do crânio, composta por cavidades ósseas, localiza na região ao redor do nariz, da maçã do rosto e dos olhos. Ela pode aparecer de maneira secundária em resposta a uma infecção
alérgica ou outra doença que dificulta a drenagem das secreções. Então, a gente viu um pouco da sinusite. Tipo de sinusite. Existem dois tipos de sinusite, sendo que a classificação leva em conta com o tempo e duração da doença. Aguda, os sintomas duram por menos de 12 semanas. Crônica, os sintomas são latentes e costumam durar mais de 12 semanas. Então, nós temos para diferenciar a sua sinusite, né? A causa da sinusite. Os principais agentes causadores da sinusite são agentes infecciosos, bactérias, fungos e vírus. Fatores alérgicos, poeira, choque térmico, exposição a agente químico e etc. Sintomas da sinusite. Os sinais da sinusite são a obstrução nasal, uma secreção, a pressão ou dor facial, a diminuição ou perda de olfato, a dor de ouvido, dor no maxilar superior, dente, a tosse, a garganta inflamada, náusea e entre outros. A gente vai falar um pouco da rinite. É a irritação associada à inflamação infecciosa alérgica ou irritativa na mucosa interna do nariz. Ela é classificada em duas modalidades, dependendo da duração dos sintomas. Rinite aguda, sintoma entre 7 a 10 dias. Rinite crônica, sintoma constante, que dura por meses. Então, você vê um pouco da diferença entre a rinite e a sinusite. Né? Rinite, assim, a aguda, ela prolonga há vários meses, né? Sintoma da rinite. Os sintomas mais observados em pacientes que apresentam rinite são irritação, entupimento e coriza no nariz, coceira e ardor nos olhos, espirro e lagrimeamento. Causa da rinite. A rinite é decorrente do contato com o vírus e a bactéria da exposição a alergenônicos, como ácaro, poeira domiciliar, fungos, epitélios, urina e saliva de animais, fumaça do cigarro, substância volátil e produtos químicos e de limpeza. Tipo de rinite. A rinite é categoria em 3 modalidades. Você vê aqui que ela é um pouco diferente da sinusite da asma, mas ela tem 3 modalidades. Rinite alérgica é reação causada devido à exposição à substância alérgica. Rinite não alérgica não tem relação com o sintoma, não tem relação com o sistema imunológico. Rinite mista é quando há mais um agente causador, como bactérias e vírus. Alergias. Alergia respiratória é uma reação exagerada provocada pelo sistema imunológico diante do contato com determinadas substâncias, conhecidas como os agentes alergenônicos. Porém, nem todas as pessoas apresentam sensibilidade a eles. Embora tais foram causadoras de alergia, serão inoventivas. Para a maioria das pessoas, alguns indivíduos têm predisposição genética a desenvolver quadros alérgicos, logo estão mais suscetíveis ao entrar em contato com os agentes. E agora vamos falar um pouco sobre a tuberculose. Chamada também de tísica pulmonar, a tuberculose é uma doença infecciosa raramente contagiosa, altamente contagiosa. Esse distúrbio, que afeta principalmente o pulmão, pode atingir também o rim, a pele, os olhos, os gangliosos e outros tecidos em menor grau. Os episódios são contatos desde o tempo antigo, cujas infecções da doença costumavam contagiar um grande número de pessoas. A contaminação se dá por meio de correntes de ar, tosse, espirro, contato próximo ao doente, até mesmo devido à presença incômodo que apresentam os bacilos. Afinal, a partícula contagiosa pode permanecer no ambiente por um grande período, especialmente quando se trata de um local pouco ventilado. Sintomas da tuberculose. Os principais sintomas da doença são a tosse seca ou com eventual catarro, esverdeado e sangue,
falta de apetite, emagrecimento repentino, suor noturno, constante e febre baixa, que é mais comum no fim da tarde. De todo modo, o mais prudente é ficar alerta aos casos de tosse persistente, principalmente com a medicação adequada, ela dura por várias semanas. Diagnóstico da tuberculose. O diagnóstico se dá por meio de análise, como o indivíduo adoece por exame clínico, como a baciloscopia, a cultura do escarro e o raio-x do tórax. Em quadro mais grave, o médico pode solicitar biópsia nos órgãos acometidos pela doença. Grupo de risco de tuberculose. Algumas pessoas são mais vulneráveis ao contágio pela tuberculose, principalmente aquelas que apresentam quadro de deficiência no sistema imunológico e baixa resistência. É o caso dos soropositivos, diabéticos, fumantes, dependente químico. Em geral, os indivíduos que se encaixam em algum desses grupos têm a defesa orgânica reduzida pouca afetiva. Pneumonia é uma grave infecção que atinge os pulmões, mas pode acometer também alvéolos pulmonares e os intestinos. A enfermidade é provocada por entrada de agente infeccioso no espaço alveolar, bactérias, vírus, fungos, reações alérgicas, etc. Em regra, a pneumonia é uma doença contagiosa, não é uma doença contagiosa e nem transmissível para outra pessoa. Contudo, é possível contrair a doença por meio de um simples contato nos quais o indivíduo apresenta o sistema imunológico fraco, por causa do quadro como câncer, desnutrição, HIV, até mesmo o estresse. Tipo de pneumonia. Existem diversos tipos de pneumonia. Depende do agente causador da doença. As modalidades mais comuns são as seguintes. Pneumonia viral. A infecção é causada por vírus. Quando eles são aspirados, chega até os pulmões e provoca inflamação no alvéolos. Estruturas pulmonares responsáveis por efetuar o transporte do oxigênio para o sangue. A pneumonia bacteriana, o sistema imunológico fraco não consegue neutralizar o ataque de bactérias. Geralmente, ela se encontra no nariz, na boca, na garganta, na pele e no sistema digestivo. A pneumonia química, a pneumonite, é causada pela respiração, consequentemente, inalação de substâncias que são agressivas para os alvéolos e os pulmões, como a fumaça, agrotóxico e demais produtos químicos. Pneumonia por fungos é um tipo mais agressivo, e a enfermidade costuma acontecer em pacientes que vivem com doenças crônicas, com pessoas com HIV ou câncer. Então, a gente observou assim, né, como eu falei, a importância de você conhecer o tipo de doença, né, a patologia que o paciente ou o cliente tem. Porque é muito fácil a gente pedir tratamento, principalmente quando a gente trata a questão do natural, né? Me dá um chá, me dá, né, que é às vezes um milagre. E não é assim que se trabalha. Primeiramente, a gente tem que conhecer as patologias. Você vê que cada um diferencia da outra, né? Então, não tem só um tipo de asma, não tem só um tipo de sinusite. Né? Então, assim, é importante conhecer profundo cada patologia. O câncer de pulmão. O câncer de pulmão é o segundo mais comum em homens e mulheres, sem contar o câncer de pele e não melanoma. É o primeiro em todo o mundo, desde 1985, tanto em acidência quanto em mortalidade. Cerca de 13% de todos os casos novos de câncer são de pulmão. Então, a gente está falando sobre o câncer de pulmão. Os sintomas geralmente não ocorrem até que o câncer esteja avançado, mas algumas pessoas com câncer de pulmão em estágio inicial apresentam sintomas, ou mais comuns são tosse persistente, escarro com sangue, dor no peito, rouquidão, piora de falta de ar, perda de peso, apetite, pneumonia decorrente ou bronquite, sentindo cansado ou fraco,
No espumante, o ritmo habitual da tosse é alterado. Aparece crises em horas incomuns. Então, gente, esse mês, né, que a gente está, o mês de agosto, é o mês que estamos na prevenção contra o câncer de pulmão. Então, assim, gente, o câncer de pulmão, ou qualquer tipo de câncer, ele vem pela deficiência de algum órgão que você tem, né? Então, se você tem muito asma, se você tem muito sinusite, se você tem muito. Quando o órgão é bastante afetado, né, e sua saúde está debilitada, ele pega aquele órgão que é mais debilitado. Então, o pulmão, ou a questão do câncer do pulmão, ela vai mais a questão do cigarro, é um dos, né, um dos um dos, como é que se fala, um dos fatores que traz o câncer de pulmão é o cigarro. Então, como nós estamos no mês, né, de agosto, então vamos, né, lutar contra o câncer, né? Vamos alertar as pessoas. O câncer, o cigarro faz mal, não só ele traz o câncer, né, como também traz outras doenças também respiratórias. Então, eu espero que você tenha entendido a aula. Até a próxima aula.